Olá pessoal, você está no canal Vertebralmente, o seu canal sobre coluna vertebral, e eu sou o Miguel Mastropaulo, quiropraxista graduado pela Universidade em Morumbi no ano de 2005 e sou certificado na técnica Chiropractic Biophysics no ano de 2015 nos Estados Unidos. Eu sou um profissional especialista na coluna vertebral e eu ajudo a pessoas que sofrem com problemas de lesões de disco e artrose a conquistarem uma coluna forte, flexível e livre de dores. No vídeo de hoje eu vou falar sobre escoliose. Muitas pessoas que sofrem com problema de dor nas costas, com problemas de coluna, costumam buscar um profissional para receber uma ajuda, geralmente para se livrar das dores. Acontece que, em muitos casos, quando a gente passa por uma consulta e faz um exame de imagem, é bem comum a justificativa para suas dores desse profissional é ele olhar a sua radiografia e falar: olha, você tem um problema de dor nas costas porque você tem uma escoliose. Nesse momento ele te entrega os exames e tenta fazer alguma coisa para ajudar com a sua queixa naquele momento. Muitas vezes existe uma prescrição de analgésicos ou de anti-inflamatórios e essa pessoa acaba te dispensando, em alguns casos pedindo para você passar com algum tipo de especialista. E muitas vezes as pessoas ficam com aquilo na cabeça: ah, eu tenho uma escoliose, eu sofro com problemas na coluna porque eu tenho uma escoliose. Só que a pessoa não entende exatamente o que significa escoliose ou se realmente ela tem uma escoliose. Ou se você tem uma escoliose, o que eu vou ajudar você aqui nesse vídeo é entender os tipos de escoliose que existe. Basicamente, nós vamos separar em 6 tipos de escoliose, ok? E mais uma delas que pode estar associado, em cada uma delas, eu também vou comentar, ok? Então, primeiro nós vamos falar a respeito de algumas generalidades da escoliose, ok? Basicamente, a escoliose ela tem a ver com uma alteração tridimensional da coluna. Vamos lá, o que é tridimensional? A gente tem altura, largura e profundidade. Quando nós estamos equilibrando a coluna, a gente vai perceber que essa coluna ela tem um lugar específico no espaço. Ela é reta quando a gente olha de frente e de lado a coluna tem 3 curvas que são normais. Nós estamos equilibrando essa coluna. Uma alteração tridimensional quer dizer que nos eixos de um plano cartesiano, que nós classificamos como eixo Y, eixo X e eixo Z, as coisas elas podem se deslocar nesses eixos para frente, para trás, de um lado para o outro e de cima para baixo. Também nesses eixos é possível que nós façamos rotações, girar de um lado para o outro, girar para frente e para trás e girar também nesse sentido, para a direita ou para a esquerda no eixo Z. Então a escoliose faz com que a coluna ela se desloque nesses planos, ok? Muitas vezes ela vai fazer um movimento onde há uma rotação no eixo Z, ela pode fazer com que a cabeça, por exemplo, vá para frente, a gente vai anteriorizando essa cabeça, ela desloca posteriormente no eixo Z, positivamente. Então, ela é classificada como um desvio tridimensional da coluna. Elas são classificadas também de acordo com o local de acometimento. Então a coluna cervical, a gente divide ela em cervical, dorsal e lombar. Se a gente tem uma curvatura, um desvio da coluna só na parte lombar, a gente vai ter uma escoliose lombar. Se a gente tem uma curva só na coluna dorsal, a gente vai ter uma escoliose dorsal. Mas muitas vezes elas podem estar associadas nas duas partes. Ela pode pegar tanto a parte dorsal quanto a parte lombar. Então uma pergunta que você já pode se fazer é: a minha escoliose, ela é dorsal, ela é lombar ou ela é as duas? Ela pode ser tóraco-lombar, tanto dorsal quanto lombar, ok?
Existem duas subdivisões na escoliose. Basicamente, a gente vai separar essa escoliose em escolioses estruturais e escolioses não estruturais. Elas são funcionais. O que isso quer dizer? Estrutural quer dizer que aquela estrutura ela tem um desvio e não há o que se possa fazer, teoricamente, em cima da estrutura. Agora, uma escoliose funcional, a estrutura em si, ela não sofreu uma alteração absolutamente, mas por alguma razão, a função que essa coluna encontrou é de adquirir uma nova curva, ok? Então ela seria funcionalmente, teria funcionalmente um desvio, tá? Uma outra generalidade é que quanto mais jovem, maior é a tendência da evolução do problema, ok? Eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso quando eu for mostrar uma imagem para vocês, e tudo isso que eu estou explicando vai ser melhor compreendido de uma forma ilustrada, ok? Então, uma coisa que a gente vai precisar saber é que existe uma medição que ela é chamada de ângulo de Cobb. Então, conforme a coluna ela vai fazendo um desvio, nós vamos fazendo uma medição. Essa escoliose ela tem um desvio de 10 graus. Essa escoliose ela tem um desvio de 20 graus. Ou ela tem um desvio de 50 graus. Então, isso é feito através de uma medição que chama-se ângulo de Cobb. Então, essa é mais uma pergunta que a gente pode fazer para o médico, para o ortopedista ou para o profissional que está te atendendo. Doutor, a minha escoliose então ela é tóraco-lombar, ela é lombar? E me diz uma coisa, qual é o ângulo de Cobb? Qual é a medida da minha escoliose? Isso é um fator muito importante porque nós precisamos acompanhar a evolução dessa escoliose e em muitos casos o acompanhamento ele vai ajudar a fechar o diagnóstico efetivo de qual é o tipo dessa escoliose. Então é muito importante medir, tá bom? Outra medição também é o ângulo de Ferguson ou o ângulo do sacro. Então esse é um outro indicador que a gente costuma medir para analisar, ok? Uma coisa importante é que normalmente o crescimento dessa escoliose, esses desvios, eles acontecem nos momentos onde a criança ela acaba tendo os estirões, né? Geralmente na juventude. São momentos que parece que a criança ganha centímetros importantes ali de uma hora para outra, que nós chamamos de estirão. Então, nesses momentos, geralmente é quando a escoliose ela pode aumentar significativamente o seu ângulo. Então, é muito importante o diagnóstico da escoliose na fase da juventude, que é um momento onde, em muitos casos, é extremamente importante tomar algumas medidas para impedir que essa escoliose avance, ok? Outra coisa que nós vamos observar e que você tem que ter atenção, existe um indicador que se chama sinal de Risser. O sinal de Risser, ele indica a maturidade do nosso esqueleto. Quando a gente atinge o nível 5, o nosso esqueleto ele já está totalmente formado, atingimos a maturidade óssea. Isso pode ser por volta dos 20, 22 anos, mas pode variar de uma pessoa para outra. Então nós usamos esse indicador que é visto na radiografia, na crista ilíaca. Então, dependendo da marcação que ela tiver, a gente vai saber se é sinal 1, sinal 2, sinal 3, sinal 4 ou 5 que há a maturidade completa. Então essa é mais uma pergunta que você vai poder anotar para perguntar para o seu médico. Doutor, meu sinal de Risser ele já está completo? Se você já tem mais de 25 anos, provavelmente sim. Mas se você é um familiar, um pai ou uma mãe de uma criança ou um adolescente que está desenvolvendo esse problema da escoliose, você vai querer ter essa informação também. É importante você perguntar e é mais importante ainda que o profissional que está te acompanhando ou acompanhando seu filho possa te ajudar, ok? Então, essas foram algumas generalidades, ok?
Então, basicamente, eu comentei que existem dois tipos de escoliose. Uma escoliose estrutural e uma escoliose funcional, ok? Ela é não estrutural. Então, o primeiro tipo que nós vamos falar é sobre uma escoliose estrutural que ela é do tipo congênita. O que é escoliose congênita? Por alguma razão, no desenvolvimento do feto dentro do útero, é possível que a coluna ela adquira algum tipo de desvio, ok? E esse desvio, ao se formar, a partir do momento que essa criança ela nasce, ela já vai ter instalado dentro dela algum tipo de desvio, ok? Essa é escoliose. Então, essa é uma escoliose que ela se formou, ela está estruturada, ok? E ela vai permanecer presente muitas vezes sem muito problema em relação ao avanço do ângulo dessa escoliose. Mas é sempre importante, quem sabe que tem escoliose, procurar tomar medidas preventivas, porque apesar dela não avançar muito na juventude, o problema é lá na terceira idade, porque essa escoliose ela vai contribuir negativamente para acelerar o processo de artrose da coluna vertebral. Outra forma de escoliose, e é a mais importante que a gente tem que tomar cuidado, é a escoliose idiopática. A escoliose idiopática, ela leva esse nome porque ela não se sabe qual é o motivo. Tudo que é classificado na medicina como idiopático significa que não se sabe a causa aparente. Existem algumas teorias que elas associam a uma série de fatores. E aqui faz mais sentido para mim que isso tem a ver basicamente com um problema do sistema nervoso e da parte vestibular. Basicamente é como se o corpo ele não conseguisse entender qual é a posição que ele tem no espaço. E aí a coluna ela cresce de maneira errada. A escoliose idiopática, normalmente a gente quer identificar na juventude, como eu já comentei. Então, o que a gente vai fazer para a gente observar os primeiros sinais de uma escoliose idiopática? Você pode prestar atenção no seguinte: os ombros da criança, eles devem estar os dois na mesma altura, ok? Geralmente, quando a criança começa a desenvolver uma escoliose, a gente começa a perceber que o ombro ele acaba ficando um pouco mais alto que o outro. Isso significa que a caixa torácica ela começa a girar, então tridimensionalmente, ela vai fazer uma rotação no eixo Z, e essa rotação faz com que um ombro acabe ficando mais alto que o outro, ok? Então esse é um indicador. Um outro indicador que a gente pode observar é pedir para que a criança fique parada na sua frente e ela deve fazer um movimento de flexão, como se ela quisesse tocar lá no pé. Com os joelhos estendidos, ela vai fazer uma flexão. O que a gente vai querer observar é essa curva que vai se formar na coluna dorsal. Quando a gente observa que existe uma escoliose, a gente vai perceber que essa curvatura ela não é harmônica. Um lado acaba ficando mais alto que o outro. Por quê? Como é um desvio tridimensional, nós já identificamos que um ombro ele fica mais alto porque a coluna gira nesse sentido. Mas ela também pode fazer uma rotação no eixo Y. E quando ela faz uma rotação no eixo Y, um ombro fica um pouco mais para frente que o outro, um ombro um pouco mais alto. E quando a gente faz esse movimento de flexão, a gente vai perceber que o arco das costelas tem diferença. Uma costela acaba ficando mais alta que a outra. Então, essa é uma maneira também fácil de identificar. Normalmente, quando a gente passa por uma consulta em um quiropraxista, ou num fisioterapeuta, ou num ortopedista, esse é um exame muito simples que geralmente a gente classifica como teste de Adams. Então o Adams ele pode ser positivo, o lado direito pode ser mais alto, o lado esquerdo pode ser mais alto.
Então, essa é uma maneira da gente identificar um dos indicadores. Outra coisa também que a gente pode prestar atenção é quando a criança está de costas, a gente vai observar o formato das escápulas. Então, as escápulas elas também devem estar na mesma altura. E quando tem uma escoliose importante, a gente acaba observando que uma escápula acaba ficando mais alta que a outra, ok? Eu tenho um pouquinho mais para frente uma imagem de uma escoliose, onde eu vou comentar tudo isso passo por passo para ficar de maneira mais visual, ok? Vamos lá. O terceiro tipo de escoliose seria uma escoliose neuromuscular, tá? Essa escoliose neuromuscular quer dizer o seguinte: quem controla o tônus da musculatura é o cérebro. Quando a gente quer fazer um determinado movimento, o cérebro manda um impulso para o músculo faz uma contração e a gente então realiza um movimento. Acontece que por alguns problemas centrais, como por exemplo um AVC, um determinado grupo de células não conseguem enviar sinal para um determinado grupo de músculo. Então a gente observa que quem tem um AVC, por exemplo, ela não consegue dominar alguns movimentos. Por quê? Porque aquele músculo ele não recebe sinal. Então, por conta de haver uma diferença de tônus entre um lado e outro, às vezes o corpo da pessoa acaba ficando torto para um lado. Isso acontece por um problema neuromuscular. Então, essa escoliose, ela é uma escoliose estrutural, ok? A gente não consegue mudar, teoricamente, é possível fazer um tratamento buscando a melhora dos ângulos das escolioses, mas ela é classificada como uma escoliose neuromuscular, ok? Então vamos lá. Agora nós vamos falar sobre as escolioses funcionais, não estruturais. Então existe um tipo de escoliose que ela é classificada na medicina como escoliose histérica. A escoliose histérica ela acontece por geralmente um distúrbio psiquiátrico, uma crise de histeria, uma pessoa que ela por alguma razão acaba perdendo ali as faculdades mentais dela de alguma forma, aquela pessoa ela pode acabar desenvolvendo algum tipo de desvio por alguma razão. E aquilo, quando a gente vai observar a coluna da pessoa ou faz uma radiografia, a gente vai observar que ela tem uma escoliose. Só que ela entrou naquela posição de escoliose de uma maneira funcional, por conta daquele surto histérico que a pessoa teve, ok? Geralmente, com o tratamento, né, a pessoa saindo de um processo de histeria, ela vai voltar a ter uma postura normal, tá? E aí elimina-se essa escoliose. Um outro tipo de escoliose funcional é só uma escoliose postural, perdão, por um problema de postura. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um hábito, às vezes, de passar o dia sentado no braço do sofá com um lado mais alto que o outro. Durante muito tempo ela forçou aquela postura e aí ela mudou funcionalmente a postura dela e ela adquiriu essa escoliose. Outra coisa comum também é o uso de mochilas pesadas. Então, as mochilas elas devem ser utilizadas com as duas alças. E tem gente que tem o hábito de utilizar a alça só de um lado. Como a alça só de um lado vai puxar o ombro para baixo, a gente vai ter, como reflexo de equilíbrio, subir esse ombro para a gente conseguir carregar o peso desse lado. E fazendo isso durante muitos anos, a coluna ela acaba então funcionalmente desenvolvendo uma escoliose postural. Ok. Uma outra forma de escoliose também funcional é discrepância dos membros inferiores. Então, a discrepância dos membros inferiores, elas acontecem porque a pessoa tem uma perna mais curta que a outra. Então, isso é relativamente comum. O que pode acontecer também é uma disfunção da articulação sacroiliaca. Quando a articulação sacroiliaca ela muda de posição, uma perna pode ficar um pouco mais curta que a outra.
Esse é um jeito muito fácil de corrigir com quiropraxia, que uma vez que a gente ajusta a pelve e o sacro da pessoa, a gente alinha a perna e essa coluna ela volta para a posição adequada. Agora, algumas pessoas têm efetivamente uma perna mais curta que a outra. Como é possível saber isso? Isso é possível saber através de um exame que se chama escanometria dos membros inferiores. Então, o profissional que está te acompanhando, ele pode pedir para você uma escanometria dos membros inferiores, você vai radiografar a pelve e a perna. E aí há uma medição entre os dois lados para saber, olha, esse lado aqui tem 1 centímetro a menos, esse lado aqui tem 1,5 centímetro a menos, então é possível que haja muitas possibilidades de diferença e muitas vezes o que se faz para corrigir essa escoliose é usar uma palmilha, ok? Então, o sétimo caso seria escolioses desequilibradas, o crânio e o sacro. Então vamos lá, qualquer uma dessas escolioses que eu te falei, ela pode ser desequilibrada. O que a gente quer dizer? Que a coluna ela pode ter ali um S, mas quando a gente observa o alinhamento entre o sacro e o crânio, um está em cima do outro. Então isso é uma coisa positiva, porque apesar de haver um desvio, existe ali um certo equilíbrio. Ela é pior quando o sacro e o crânio eles estão em desequilíbrio. A cabeça está para um lado e a pelve está para outra. Então isso sobrecarrega demais a coluna e o processo degenerativo ele acaba sendo muito mais rápido. Então, esses são os tipos de escoliose. Então, agora você sabe que se você tem uma dor nas costas ou está passando por algum problema, sofrendo com dores de maneira geral, e se você busca um profissional para obter uma ajuda e ele fala assim, olha, você tem uma escoliose, agora você já tem bastante informação. Você pode perguntar para ele, ok, a minha escoliose é estrutural ou a minha escoliose é funcional? A minha escoliose, ela é dorsal, ela é cervical, ela é cérvico-dorsal, ela é tóraco-lombar? Qual é o tipo de escoliose que eu tenho? Qual é o ângulo de Cobb da minha escoliose? Quantos graus eu tenho de desvio dessa escoliose? Ok? Essa é a melhor forma de você começar a cuidar e descobrir a melhor forma para você cuidar da sua coluna, ok? Agora, eu vou mostrar uma radiografia de uma coluna e vou fazer uma série de comentários aqui a respeito. Vamos lá. Tá aqui. Então, o que a gente está vendo aqui é uma escoliose clássica, ok? Essa escoliose que nós estamos observando, ela é uma escoliose idiopática. Então, a gente vem acompanhando essa paciente. Uma curiosidade também, uma generalidade que eu não comentei, é que a escoliose, ela acomete mais meninos, mais meninas do que meninos. É mais comum observar escoliose idiopática em mulheres do que homens, ok? Então, vamos lá. Aqui, o que a gente vai observar é o seguinte. Olha, o que eu quero observar vamos falar sobre o sinal de Risser, ok? Então, essa moça, ela já completou o sinal de Risser. O sinal de Risser a gente vai observar essa partezinha branca aqui, ó, tá? Aqui, quando ela chega, ela fica completa, ela está em grau 5, ok? A gente vai enxergar toda ela, dos dois lados, ok? Essa partezinha mais branca. Aqui a gente vai observar o sinal de Risser, tá? Se a gente fosse observar que o sinal de Risser não tivesse completo, provavelmente a gente ia enxergar uma parte mais escura na parte de baixo e a parte branca aqui, ó, tá? Então, se essa parte ela vem branquinha só até essa parte, então vamos lá, aqui seria, a gente vai fazer uma linha para cá, ó. Isso aqui é grau 1, ok? A parte branca, ela está vindo até aqui. Supondo que essa parte branca viesse só até aqui, tá? Então, ela estaria chegando no grau 2.
Se ela chega até aqui, ela chegaria no grau 3, ok? Grau 4. E grau 5 é quando ela está completamente formada, como a gente está observando nesse caso aqui. Esse caso aqui é um sinal de Risser grau 5, ok? Então, por que é importante a gente saber o sinal de Risser? Porque a escoliose, eu falei que ela é mais preocupante quando a gente está identificando na juventude. Enquanto o sinal de Risser não está formado, essa escoliose ela pode aumentar muito rápido. A gente pode fazer uma medição e depois de 6 meses observar que essa medição aumentou muito, ok? Então, enquanto o sinal de Risser ele não está fechado, essa escoliose ela precisa ser acompanhada pelo menos uma vez por ano, ok? Pelo menos uma vez por ano. O ideal é acompanhar a cada 6 meses e observar que ela está estabilizando. Ela não pode aumentar mais de 2 graus por ano, ok? Como que a gente sabe, então, qual que é a medida dessa escoliose? Então, a gente sabe através do ângulo de Cobb, tá? Então, aqui, olha, isso é o ângulo de Cobb. O que a gente está observando aqui, ó? Essa aqui é a quinta vértebra lombar, essa daqui é a primeira vértebra lombar. Aqui a coluna dorsal, essa é a 12ª, essa é a 11ª vértebra dorsal, ok? Então, como que a gente vai observar? A gente vai sempre classificar a escoliose através das concavidades, ok? Então existe uma concavidade e uma convexidade. Então o lado côncavo é a parte de dentro e a parte convexa é a parte de fora, ok? Então essa escoliose é uma escoliose sinistro-convexa, ok? Porque é o lado esquerdo. Se ela fosse para o outro lado, a gente sempre vai classificar pela convexidade. Perdão, eu falei concavidade. A concavidade é o lado de dentro. A convexidade é o lado de fora. Então a gente está vendo aqui uma escoliose sinistro-convexa. Ela está do lado esquerdo, ok? Então a gente sempre vai reparar que a parte que tem um ângulo maior, onde é o ângulo maior? É essa parte aqui, ó. Aqui ela forma um ângulo e aqui ela está formando outro. Até esses dois pontos ela está fazendo isso. A partir dessa parte, a gente já começa a perceber que ela não inclina mais para esse lado, ela está começando a inclinar para o outro. Na região dorsal, a convexidade ela está do lado direito, ok? Então aqui a gente vai observar uma escoliose destro-convexa, tá? Agora, o que a gente vai observar então é que ela não está pegando só a parte lombar, ela está começando aqui na lombar, mas ela está entrando na parte dorsal. Então essa escoliose é uma escoliose tóraco-lombar, ok? A gente tem uma escoliose tóraco-lombar. A maior curva que a gente está observando então, a maior convexidade que nós estamos observando está entre a 11ª vértebra lombar e a 11ª vértebra dorsal e aqui a 4ª vértebra lombar, ok? Então, o ângulo de Cobb é isso aqui, ó. Essa linha ela vai passar no platô superior aqui de D12 e vai descer, ok? Vai fazer aqui um ângulo de 90 graus, ok? Aqui em L4 ela vai fazer a mesma coisa, ela vai pegar o platô inferior de L4 e vai subir. Isso aqui é um ângulo de 90 graus. Se as duas partes estivessem exatamente uma em cima da outra, a gente iria observar que não existe nenhum ângulo aqui, ok? Mas como elas estão fazendo esse movimento, isso forma esse ângulo aqui. Esse é o ângulo de Cobb. Então a gente vai medir esse ângulo. Nesse caso, o que a gente vai observar aqui, eu vou aproximar um pouquinho mais, é que aqui, eu vou mudar de cor, vamos lá. Vou para amarelo. Aqui é a linha que vem de baixo e aqui é a linha que vem de cima. Então aqui forma um ângulo. Esse ângulo que a gente vai observar é um ângulo de 35 graus. Então é uma curvatura já bastante importante.
Na coluna dorsal, então, a gente vai observar o seguinte, a gente observou que ela está fazendo uma curva, então, com a concavidade do lado direito, a gente quer saber os pontos, então, aonde está formando o maior ângulo, então aqui ela começa a virar nesse sentido, e aí aonde aqui na parte de cima ela termina de virar. Olha, aqui ela continua inclinando nessa mesma direção. Essa vértebra ela já começa a voltar para um alinhamento normal. Então eu vou descartar essa daqui, eu vou considerar aonde são os picos dessa curvatura. Aqui no caso, então, vindo de baixo, a gente sabe que essa é D12, são 12 lombares, a gente sabe que é D11, D10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ok? Então essa aqui é D3. Então o ângulo que está formando a gente vai medir como? Passando no platô superior de D3 e descendo 90 graus. Depois a gente vai lá na vértebra de baixo. E também a gente vai usar a mesma vértebra como referência, a 11ª vértebra dorsal. Aqui também formou um ângulo de 90 graus. Então aqui vai subir. As duas partes então elas vão se encontrar, as duas linhas, e vai formar um ângulo, que nesse caso é um ângulo de 29 graus. Tá? Aqui, o que a gente tem de informação então? Aqui a gente tem informação que a maior curva ela está na parte de baixo da coluna lombar, a gente vai classificar então como uma escoliose sinistro-convexa, ok? Na região lombar. A gente sabe que o sinal de Risser ele está fechado. Isso indica que a velocidade que essa escoliose ela vai aumentar, ela é mais lenta do que se a pessoa não tivesse atingido a maturidade óssea. Nós estaríamos mais preocupadas, ok? Agora, quando essa escoliose na região dorsal ela começa a chegar próximo de 40 graus, e dependendo da velocidade que ela está chegando e não atingiu a maturidade óssea, muitas vezes é necessário intervenção cirúrgica. Por quê? Essa escoliose ela pode aumentar de um jeito que as costelas elas começam a pressionar o pulmão, elas começam a pressionar o coração, e isso é uma situação realmente bem desagradável. Então, o que você precisa saber sobre escoliose é basicamente isso. Se o médico fala para você, olha, você tem lombalgia, ou você tem uma dorsalgia, os seus problemas estão associados a uma escoliose, então a gente vai querer saber, essa escoliose é uma escoliose idiopática? Qual é a velocidade que essa escoliose está aumentando? Então, quando a gente vai começar a fazer o diagnóstico da escoliose idiopática lá na juventude, radiografa, mede. Depois de 6 meses, radiografa, mede de novo. Ela não pode aumentar mais que 2 graus. Se ela aumentar mais de 2 graus em 6 meses, ela está aumentando numa velocidade rápida. É necessário fazer algumas intervenções. Prática de atividade física, fisioterapia. Se ela estiver aumentando muito rápido, existem coletes que podem ser utilizados para ajudar a estabilizar. Se essa escoliose começa a passar de 40 graus, isso vai prejudicar demais a qualidade de vida da pessoa. Mas se essa escoliose for uma escoliose menor, é importante ir cuidando dessa escoliose porque a gente quer chegar lá na frente bem. 6ª década de vida, 7ª década de vida, essa escoliose vai acelerar o processo de artrose. Então é muito importante cuidar de maneira adequada para não deixar essa artrose chegar de forma muito violenta e saber a melhor forma de cuidar dessa artrose, porque mesmo que haja escoliose, mesmo que haja processo degenerativo, é possível manter essa coluna bem equilibrada, ok? Com uma boa função e também sem dor. Isso não significa não bate o martelo e fala, ó, você tem essa escoliose e você vai ter dor para o resto da vida. Então, muitas vezes o profissional, ele fala assim, ó, o seu problema é por conta da escoliose, justifica a sua dor por conta da escoliose. Mas a sua dor ela não é só por conta da escoliose. A gente tem que entender todo um contexto,
buscar realizar um trabalho para eliminar as dores e um trabalho para cuidar da coluna de maneira em geral e não permitir com que haja aí um processo degenerativo tão avançado. Ok, pessoal? Essa foi uma aula um pouco mais densa sobre escoliose. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço por você ter chegado até o final. Se ficou alguma dúvida, você pode escrever aí nos comentários. Eu vou procurar fazer alguns vídeos para responder sempre que possível alguns questionamentos. Vou manter um contato um pouco mais próximo aí com você, que é meu seguidor, tá? Então, muito bem. Obrigado. Você então participou dessa aula aqui no canal Vertebralmente, o seu canal sobre coluna vertebral. Eu vou pedir uma gentileza para você curtir esse vídeo. Deixe o seu joinha, curta, compartilhe, inscreva-se no canal se você ainda não se inscreveu no canal. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E obrigado, até o próximo vídeo.